Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Pra gente, hoje vai falar... Dois Toques hoje vai ser meio místico, né? Eu recebi muitos apelos, muita gente. Guilherme, cadê aquela mãe Michele que falou que o Palmeiras ia ser campeão, que o Botafogo ia cair? Cadê o Vitor Pinheiro, cartomante, não falou mais nada e tal? Hoje a gente vai trazer o que os videntes, místicos, tarólogos, cartomantes estão falando sobre Campeonato Brasileiro, Botafogo e Palmeiras na Libertadores. E vamos falar também de uma guerrinha aí entre Tite e Sindicato dos Atletas. Tite falou do calendário, criticou, deu uma cutucada no Sindicato dos Atletas. O sindicato respondeu. A gente vai falar isso depois da vinheta. Galera, nesse momento é muito importante a gente entender que cada um tem a sua crença, cada um também tem a sua descrença, né? Só que o que a gente vai falar hoje aqui é respondendo a anseios de alguns seguidores, tá? Mas você acredita, você não acredita, então não vou emitir nenhuma opinião sobre isso aqui, tá? Mas vamos lá. No ano passado, quando o Botafogo estava com 13 pontos, 15 de vantagem, a mãe Michele apareceu dizendo que o Botafogo não ia ganhar. Ela disse que o Palmeiras ia ganhar, que o Botafogo estava vendo uma coisa negativa no horizonte do Botafogo e tal. Esse ano foi diferente. Olha só o que ela falou. E eu abri as cartas para eles agora, porque eles me procuraram, me entenderam que foi só uma previsão, que eu não sou uma hater. Eu entendi a história do time, me comovi com esse título que eles estavam esperando realmente. Mas sim, Sérgio, é um ano de mudança, é um ano positivo, é um ano de reconstrução e eles podem acreditar no time deles. Não estou aqui me comprometendo com o título, mas o time vai caminhar numa crescente, vai melhorar as coisas para o Botafogo no ano de 2024. Não é para eles perderem a pé nem ficarem tristes, e sim, né? Virou o ano, vira as energias, eles podem sim apostar no recomeço para o time. Pois é, ela falou que a vibe mudou. A vibe mudou e é o que o torcedor do Botafogo quer, né? Acreditando ou não, quanto mais gente falar que a energia tá positiva, que vai brigar por títulos e tal, aí a gente gosta, né? Aí você, torcedor do Botafogo, curte. Agora, o torcedor do Palmeiras já não tá curtindo muito, principalmente o Vitor Pinheiro cartomante, né? Porque o Vitor Pinheiro foi aquele que também disse que o Palmeiras seria campeão, garantiu, né? Isso lá em junho. Muito tempo, até antes da mãe Michele. E ele, sobre Campeonato Brasileiro, a gente até trouxe aqui, mas eu vou repetir. Ele viu lá nas cartas quem será o campeão brasileiro. Time de Minas Gerais. Chegou a vez aqui do Botafogo, tá? Botafogo é a carta de número 6, sabe, gente? Botafogo é a carta de número 6. Botafogo me veio na casa do sol. Botafogo me veio muito bem aspectado. Botafogo veio na casa 31, tá? Na casa 31. Botafogo veio muito bem aspectado aqui. Pois é, isso você já tinha visto, né? Você já tinha visto. Agora, ele também trouxe aí quem serão os classificados nas oitavas de final da Libertadores. E aí a galera já começa a tremer, né? Principalmente o torcedor do Botafogo. O torcedor do Palmeiras tá confiante e tal, viu a previsão ali, mas falou, pô, não, a gente tem time para decidir e tal. E o torcedor do Botafogo tem que ter essa confiança também. Mas, como eu disse, quanto mais gente falando que vai dar bom, é melhor, né? O que disse o Vitor Pinheiro sobre quem vai passar nas oitavas de final da Libertadores? Botafogo ou Palmeiras? Eu vejo o Botafogo avançando aqui, tá? Então minha previsão aqui, minha gente, é de uma classificação do Botafogo de futebol e regatas para a próxima fase da Libertadores, tá? Eu vejo aqui uma classificação do Botafogo para as quartas de final com a consequente eliminação do Palmeiras, ok? Aí, ó. Só tem um lado que fica feliz, né? Só tem um lado que fica feliz. O outro lado vai contar com toda a raça, com toda a vontade, com tudo de positivo que os jogadores puderem oferecer dentro de campo. Porque, na verdade, é dentro de campo que se decide, né? É nos 90 minutos que a partida é decidida. Mas muita gente me perguntou aqui que eles falaram, tal. Eu trouxe aí para vocês um trechinho, tá certo? Agora, saindo do ponto místico e entrando no ponto bem terra, vamos lá, terra chamando. Depois do jogo de ontem, o Flamengo já tinha perdido o Everton Cebolinha no jogo de domingo e ontem Pedro e Gabigol. A gravidade das lesões a gente ainda não tem uma precisão, né? A do Gabigol talvez tenha sido um pouquinho mais grave e tal. Há a ideia de que fique pelo menos um mês fora. Do Pedro, o Flamengo não falou ainda nada, mas o Tite, na entrevista coletiva,
ele fez uma reclamação que eu vejo como legítima. Eu falei isso na primeira edição de ontem do programa Dois Toques, que o calendário brasileiro é o grande inimigo em comum de todos os clubes. E se os clubes não se unem, vão perder atletas de qualidade em momentos chave da temporada. Foi assim com o Palmeiras, foi assim com o Botafogo, foi assim com o Flamengo. Veja só. E aí o Tite falou que tem que ser falado. Que o calendário é ruim mesmo e que o sindicato de atletas deveria prezar por aqueles que defende, tal. O sindicato não gostou nada. Nada. E aí também não vou dizer que faltou razão ao sindicato não, porque ele traz uma questão aqui que eu também acho que foi importante. Ele disse o seguinte para o Tite, né? O senhor, dentre muitas coisas que estão escritas lá na nota, né? O senhor deveria ter aproveitado seus 8 anos no comando técnico da seleção brasileira e ter lutado ou convencido a Confederação Brasileira a mudar o calendário. Não recordamos de nenhuma atitude de sua parte nesse sentido, em razão de defender jogadores, pois provavelmente não era conveniente para você tratar este assunto. E aí realmente o Tite ficou 8 anos com a seleção brasileira e nunca se importou com o calendário. Até porque não sofria isso. Mesmo quando era treinador lá no Corinthians, inclusive a nota, o Sindicato dos Atletas fala isso, nunca entrou nesse mérito também. É claro que a gente só entra nesse mérito quando a gente perde jogadores. Mas isso tinha que ser uma luta antiga dos clubes. Uma pena que os clubes demoram muito para entender que isso prejudica todo mundo e uma hora vai chegar a conta para o Flamengo, para o Corinthians, para o São Paulo, para todo mundo. Para todo mundo. Agora, o sindicato tem razão em falar assim, Tite, você está cobrando agora, mas por que você não cobrou antes quando você tinha mais poder na CBF? Agora, isso não é justificativa para o sindicato também não se engajar numa luta. O sindicato traz a desculpa de que os clubes gostam porque tem mais jogos, tem mais dinheiro, tem mais exposição. Eu não vejo dessa forma, não. Os clubes quase que são obrigados a jogar. Quem manda em calendário não é o clube, é Rede Globo, é CBF. A gente sabe que é dona do direito de transmissão, é a Globo, então ela manda na CBF. CBF também tem lá seus pitacos e fica assim. E os jogadores ficam à mercê do calendário. Tá? E aí a nota do sindicato, eu acho até que foge um pouquinho do tom da seriedade, né? Colocando assim, que o senhor explica aos seus atletas que devido aos seus incômodos e falta de capacidade para lhes dar uma consistência de jogo, que eles, atletas, terão que renegociar os seus contratos com valores muito menores, já que por motivo óbvio as televisões diminuirão drasticamente os valores negociados e investidos. E por consequência, devido à menor exposição, os patrocínios serão reduzidos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não vai ter menos jogos. Só precisa adequar o calendário. Eu já falei isso. É preciso enfraquecer os estaduais. Você não precisa acabar com o campeonato estadual, mas você tem que enfraquecer o campeonato estadual. Primeiro, que a cota de televisão é mínima. Os clubes não recebem nada. Nenhum centavo, pelo menos o Flamengo. Tá? É só prejuízo. Só prejuízo. E 2, não vai deixar de jogar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Isso só precisa ser readequado. Não dá para ser do jeito que está sendo. Então, a nota oficial do Sindicato de Atletas, em vez de buscar a resolução de um problema, isso está sendo muito comum no Brasil, né? CBF, STJD, Abrafute, ninguém leva a sério o produto. É sempre querendo um ofender o outro e assim caminha o futebol brasileiro, como diz o Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade. Fico por aqui, um abraço grande a vocês, valeu!